Olá meninas, paz do Senhor, tudo bem? Estou com o fone para ver se melhora o som. Bom, vamos lá. Esse é o vídeo número 17 e nós vamos tratar o papel do líder na célula. Então, qual é o papel do líder? O líder, ele dá direção, promove a comunhão, ele é cobertura espiritual dos membros, ele é responsável pelo andamento da célula, ele treina os colíderes e secretários, ele participa de todos os eventos da supervisão e da igreja e motiva os seus liderados a participarem também. Ele agenda os discipulados, os TLCs, os MDAs. Ele precisa ser influenciador e participativo no grupo do WhatsApp, estar por dentro de todos os eventos. Tudo que perguntar para ele, tem que saber responder. E se não souber, é ele que tem que procurar a resposta para dar. Né? Mas ele precisa, no grupo do WhatsApp, ser influenciador. Né? Agora, qual que é a missão do líder? A missão dele é executar o ganhar, consolidar, discipular e enviar. O que é o ganhar? Mandar as pessoas para o encontro, para o batismo. O consolidar é mandar para a escola de líderes. O discipular é o treinamento em comunhão, discipulado, MDA, TLC, as obras, ministrações do esboço. E o enviar? Enviar é quando você multiplica a célula, você coloca ele de líder, ou encaixa ele no ministério. Então, ele foi enviado, né? Como filho adulto que você manda ele ter a casa dele. O líder de célula não é pastor, ele é um formador de líderes. Ele é responsável por ajudar o membro a se tornar um servo de Cristo, servindo na célula ou no ministério. Esse é o papel dele, formar outro líder. Não é pastor pregador. Amém? Quais são as características que um líder de célula precisa ter? Ele precisa ser apaixonado pela palavra de Deus. Isso é o principal. Né? Entender que ele foi salvo para salvar. Entender que foi Deus que o chamou, não foram homens. Chamada de Deus. Ser uma pessoa de oração, intercessão, disponibilidade para o reino, ter comprometimento com a célula e com a supervisão, amar as vidas, ter compaixão por elas. Ele precisa procurar ter uma vida exemplar. Quando deve ocorrer a intervenção do líder? Quando o colíder ou outro membro está ministrando, ou a intervenção do supervisor. Quando é que acontece a intervenção do supervisor também na célula? Durante a administração. Quando a administração exerce o tempo, os motivos, né? Quando passou do tempo, já 1h15, a pessoa ainda está falando, e tem mais um monte de coisa ainda para fazer, deu 1h15, ainda não orou, ainda não meditou, ainda não, né? Então, vai ter uma intervenção aí para chamar a célula para o final. Outra intervenção, quando o ministrador estiver apenas pregando e não compartilhando. Então, normalmente o supervisor, quando ele entra, normalmente para responder perguntas, né? Que eu falo, eu gosto muito de responder, detesto ficar quieto na célula, pode me fazer pergunta. Outra intervenção assim é quando, tipo assim, o líder está falando e não está envolvendo as demais pessoas na administração. Então, com certeza, o supervisor ele vai começar a fazer pergunta para os membros, né? Porque para envolvê-los. Né? Se o líder não faz, o supervisor vai fazer. Então, aí fica a dica de quando outras pessoas estiverem ministrando, não você na célula, vocês precisam fazer isso. Interferir para o andamento da célula. Estar dentro do cronograma. Né? Outra intervenção, quando a explicação sobre o tema do esboço não estiver sendo bem aplicado ou explicado. Então, daí o supervisor vai entrar e ajudar o líder a explicar melhor. Ou o líder com quem deixou a célula ministrar, tá? Outra coisa, quando perceber que a célula está dispersa na palavra, quando fugir o tema, começou já a falar de política, já está falando de acidente, já está falando de desgracença, está falando da vida de não sei quem, né? Se perdeu
Aí tem que trazer para a realidade e trazer para a palavra. Quando o ministrador também perde o domínio da célula. Porque às vezes tem membro que fala muito. Então, se o membro está ali falando, já deu testemunho, já contou seu testemunho, já está no segundo testemunho, já está no terceiro, já está no quarto, o líder tem que intervir. Amém, amém, amém. Tem que parar com esse negócio aí. Não pode deixar descambar. Né? Porque já pensou, se cada um falar 10 testemunhos, que hora que a célula vai acabar? Né? Então a pessoa tem que entrar lá com um simancol para a pessoa. Outra intervenção. Quando o ministrador precisa de auxílio para responder a perguntas difíceis. Sobre como ministrar na célula, ver o vídeo 2. Aqui eu falei apenas sobre o papel do líder, né? Então, mais a fundo de como ministrar, então tem que relembrar lá no vídeo 2, que era como ministrar na célula. Se tiverem dúvidas a respeito do papel do líder, podem perguntar, tá bom? Estou tentando fazer os vídeos bem simples, práticos e rápidos. Perguntas rápidas, respostas rápidas, não tem nada muito a fundo, tá bom? Todos os vídeos são assim. Então, em tudo que foi falado, dúvidas, me perguntem, tá bom? O próximo vídeo a gente vai ver o papel do co-líder. Esse é o vídeo número 18. Amém? Beijo.